Capítulo 2, verso 9 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler do 9 ao 16, depois nós vamos trabalhar cada um dos versículos ali separadamente, tá? Vamos terminar o culto, até 8h30 nós conseguimos terminar o culto aí, 8h35, nós oramos por todos vocês também. Olha o que diz o texto. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do próprio homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Deus, por essa noite, pela tua presença gloriosa. Obrigado, meu Deus, por falar conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de poder te ouvir, de poder, Senhor, compartilhar esta palavra que é a única força poderosa, o suficiente para transformar o nosso ser, o nosso viver. Meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos, glorificamos o teu nome mais uma vez, nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. E todos disseram amém. Pode tomar teu assento, por gentileza? Quem estava domingo passado aqui, levante a mão. Estava domingo passado. Ah, tá. Nem todo mundo, né? Estava domingo passado. Quem estava na quinta-feira? Fazendo uma média aqui, irmãos, de pessoas. O pessoal tem que vir mais para a igreja, irmãos. Verdade? O pessoal tem que vir mais para a igreja. Fazer parte, irmãos, do corpo de Cristo, estar envolvido. Eu não falo isso de vir todos os dias para a igreja, terça, quinta, domingo de manhã, porque você tem vida, você tem trabalho, você tem família. Mas eu percebo que muitas pessoas não entenderam talvez isso ainda. Para você se alimentar espiritualmente, você precisa estar ao lado de outras brasas. E sabe como que você, figuradamente falando, se coloca ao lado de outras brasas? É quando você está no culto, quando você se envolve com a igreja, quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus, no mínimo uma vez por semana, irmãos, nós temos que nos reabastecer. Que isso se sirva de recado para você que talvez não tenha levado muito isso a sério. Leve isso a sério, tá? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma prévia rapidinho do que nós falamos aqui na semana passada. Nós iniciamos uma jornada aqui falando sobre a vida na sabedoria divina. E semana passada nós fizemos a parte 1. E hoje nós falaremos sobre a vida na sabedoria divina, parte 2. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Mas eu quero fazer uma prévia do que nós falamos na semana passada para você lembrar de alguns aspectos muito importantes. A sabedoria é uma chave. Talvez muitos de nós não entendemos isso ainda, a importância que a sabedoria tem em vários aspectos da nossa vida. Aliás, em todos, melhor dizendo, não em vários. Todos os aspectos da tua existência. A sabedoria tem uma importância imensurável. Não é à toa que quando Salomão inicia o livro de Provérbios, ele já começa o livro de Provérbios no capítulo 1, nos primeiros versículos, dizendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eis a importância deste elemento que deveria fazer parte da nossa vida.
Eu não estou falando de inteligência, estou falando de sabedoria, porque as duas coisas são diferentes. Sabedoria e inteligência são duas coisas diferentes. Eu comentei na quinta-feira, até hoje pela manhã também, que eu conheço muitas pessoas inteligentes, muito inteligentes mesmo, mas são pessoas que não têm sabedoria. E às vezes eu me pergunto como é que essa pessoa consegue ter tanto conhecimento, com uma formação tão grande, com um reconhecimento tão grande, inclusive social, e muitas vezes são retentoras de discursos que me assustam. Como é que pode? É porque a sabedoria, ela não tem conotação direta com a inteligência. Há pessoas que são extremamente inteligentes. E outra coisa, formação superior, níveis de graduação alto, isso aí não faz de uma pessoa alguém sábio. Disso eu tenho certeza, não faz. Eu conheço pessoas que não sabem ler e têm mais sabedoria do que pessoas que têm 2 graduações e têm doutorado. Sinceramente, irmãos, nós temos muito que aprender com Deus. Eu até comentei na semana passada que Deus ele escolhe as coisas loucas deste mundo. É o que Deus faz, irmãos. Ele faz esse tipo de coisa. Ele pega as coisas que nós entendemos, porque, só para você entender uma coisa importante, a nossa sociedade, ela vive regulada dentro de uma métrica lógica. Então, se eu tenho estudo, eu sou inteligente. Se eu tenho dinheiro, eu tenho um status social melhor. Nós vivemos dentro desse mundo. E, infelizmente, nós estamos inseridos nisso. A maneira como Deus vê é diferente. Eu até comentei o seguinte, irmãos, até vou abrir um espaço para falar isso aqui, o que eu acho importante. Eu conheço pastores de igrejas enormes, de igrejas grandes, igrejas ricas. Quando eu digo igrejas ricas, geralmente são igrejas muito antigas já. Igrejas já que têm uma história já de 40, seus 50 anos. E muitos desses pastores, eles vão buscar refúgio, buscar a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, em igrejas com pastores de igrejas com 20 membros. Igrejas pequenas, que tem ali aquele grupo de irmãos, igrejas que não dá o tamanho desse altar aqui, irmãos, o tamanho da igreja. E, no entanto, são pessoas profundamente compromissadas com Deus, porque tamanho de igreja não dita compromisso, tá, irmãos? Que isso fique claro. Tamanho de ministério, isso aí não dita muita coisa não, tá? O que dita mesmo, irmãos, é a nossa vida. Nós precisamos ter vida com Deus. Eu oro a Deus para que o dia que o Senhor cumpra a promessa que Ele nos deu já há algum tempo, de nós termos uma igreja muito grande, que nós possamos, a começar por mim, continuar na mesma visão de compromisso com Deus, de fidelidade, de busca, de oração, de comprometimento espiritual, de auxílio uns com os outros, porque é para isso que a igreja serve. O dia que a igreja perder essa visão, irmãos, nós estaremos aqui perdendo todo o nosso tempo. Mas quando eu olho para isso, eu entendo que no nosso contexto, uma forma de se explicar isso é assim. Como que Deus confunde as coisas, Ele usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, fazendo o que eu acabei de te falar. Ele usa esse tipo de situação para mostrar que as coisas não funcionam como muitos pensam, que as coisas funcionam à maneira de Deus. E nós falávamos na semana passada, vou resumir aqui rapidinho, já termino, justamente sobre este assunto, considerando que a maneira como Deus vê as coisas é diferente da nossa. E uma coisa importantíssima é o que Salomão falou no capítulo 13, verso 3 de Provérbios, dizendo: bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela, a sabedoria, ele está falando sobre a sabedoria aqui especificamente, ela é mais proveitosa do que a prata. Irmãos, quando ele fala isso aqui, olha só, deixa eu pedir uma atenção sua especial. Salomão foi o único homem nas Escrituras Sagradas que ousou fazer uma oração diferenciada. Olha o que ele pediu. Quando ele assumiu o trono da nação de Israel, ele fez uma oração a Deus. Seu pai havia morrido, ele assumiu, ele dobrou os joelhos e ele disse assim: Senhor, eu não te peço fama nem riqueza, eu peço sabedoria ao Senhor para que eu possa reger esta nação debaixo da tua direção. Quando ele faz essa oração, Deus diz para ele assim: olha aqui, Salomão, porque você não pediu para mim dinheiro, nem fama, nem poder,
eu vou fazer de você, Salomão, o homem mais sábio que já existiu nessa terra, e como você, não existirá. Salomão foi um referencial, escreveu Provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes. Alguns lugares, ali, alguns pontos, versículos de Provérbios foram escritos por outras pessoas, mas a grande maioria do livro de Provérbios e também Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. E quando Salomão escreve aqui no capítulo 3, bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria, ele entendia o quanto isso era importante para ele, porque ele sabia o valor que isso tinha. Pois ele diz mais, pois ela é mais proveitosa que a prata, dá mais lucro que o ouro. Olha que coisa linda, irmãos, interessante. Dá mais lucro que o ouro, mais preciosa do que os rubis, pedras preciosas. Tudo que você desejar, no versículo 15, tudo que você desejar não pode se comparar a ela, a sabedoria, não pode se comparar. Quer saber uma coisa? Paulo sabia disso. Paulo foi um dos maiores eruditos teólogos, melhor dizendo, que passaram por essa terra. Ele estudava muito. Quando ele se converteu, ele era um erudito nas escrituras sagradas. Quando ele se converteu ao evangelho de Cristo, ele entendia o que era o Velho Testamento, ele sabia o que era o Torá, a lei de Moisés, ele entendia isso de ponta a ponta. Ele aprendeu aos pés de um líder espiritual e professor muito famoso na época, aos pés de Gamaliel, é isso? É isso? Alguém sabe me dizer se é Gamaliel mesmo? A Axa fez assim, acredita? É isso mesmo? Olha só. E ninguém mais levantou a mão. O pessoal ficou com medo. Será que Gamaliel mesmo? Achei Gamaliel, né? É Gamaliel mesmo, muito bem. Ele aprendeu aos pés de um homem chamado Gamaliel. Um homem muito sábio e tinha um conhecimento profundo da Bíblia. Paulo sabia muito bem o valor que havia na sabedoria. Então ele escreve aqui no livro que nós lemos, na carta dele aos Coríntios, e ele começa a elaborar o assunto aqui, vai colocando alguns pontos importantes, e na semana passada eu falei sobre isso, dei uma ponta de início nisso, e hoje nós vamos terminar com essa segunda parte, pois na semana passada eu não tive tempo de fazer isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da segunda parte. Nós falamos do versículo 6 ao 9 na outra semana, e hoje nós vamos falar do 9 ao versículo 16. Prometo ser breve. Olha só. Tem uma coisa importante nós lembrarmos a respeito de nós mesmos, da nossa essência, é que dentro de nós existem dois homens. Quando eu falo homens, eu me refiro a gênero humano. Quando a Bíblia diz assim que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele fala sobre gênero humano, tá? Homem é gênero humano, não é homem e mulher, não é machismo não, tá? Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, tem que se explicar direitinho para não ter problema. Quando eu digo isso, nós temos dois homens, eu me refiro ao gênero humano. Nós temos dois gêneros humanos dentro de nós. Quais são? O homem natural e o homem espiritual. Vamos repetir, vamos lá. Diga assim, o homem natural e o homem espiritual. Todos nós temos um homem natural e um homem espiritual dentro de nós. Isso não há como nós tentarmos negociar. Ele está ali. Aquele que mais é alimentado é o que prevalecerá. Houve um homem chamado Watchman Nee que foi morto pelo evangelho, não me lembro bem se foi em 1968, acredito que foi nessa data, nesse ano de 1968, na China. Watchman Nee, este homem de Deus, um chinês, ele conheceu o evangelho, foi um dos precursores da igreja subterrânea no país da China, na República Chinesa, comunista, perseguidora dos cristãos, odiavam o evangelho assim como hoje ainda perseguem, mas nesses tempos era muito mais acirrada a perseguição e muito mais cristãos e pastores morriam por causa do evangelho. Watchman Nee foi preso pelo evangelho e escreveu alguns livros de cunho espiritual que hoje deveriam ser livros de cabeceira para nós. E um dos livros que eu li dele, que me chamou muita atenção, eu li esse livro há uns 20 anos atrás, 1998, acredito, 99, O Homem Espiritual. Quando eu conheci esse livro, me chamou muita atenção, justamente pela forma como ele aborda o assunto relacionado ao homem espiritual e o homem natural. Como é que funcionam as coisas para o homem espiritual e para o homem natural? Como é que as coisas funcionam? E ele explica biblicamente como é que esses dois homens, eles estão dentro de nós de alguma forma, tentando exercer o domínio dentro de nós. Ele disse uma coisa, o Watchman Nee, preste muita atenção. É nossa responsabilidade, escute bem o que eu vou dizer aqui. É nossa responsabilidade
que Deus nos dê luz para podermos reconhecer a poderosa mão do Espírito Santo e disposição de nos submeter a ela. Isso aqui é a coisa mais linda. Vamos voltar. É nossa responsabilidade que Deus nos dê luz para podermos reconhecer a poderosa mão do Espírito Santo e disposição de nos submeter a esta mão, reconhecendo que tudo que Deus faz é certo. Isso aqui é profundo. É necessário eu me dispor a isso. A mão do Espírito Santo está ali, a direção dele está ali. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você começou, a partir daquele momento, você se tornou templo do Espírito de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Deus mora dentro de você. Quanto tempo talvez da sua vida você passe e você não pensa nisso? Que você é casa de Deus. Sabe o que Paulo chegou ao ponto de dizer no capítulo 4, versículo de número 30 de Efésios? Efésios 4, 30. Coloca para mim lá, por gentileza. Efésios capítulo 4, 30, para você entender o valor imensurável do que há dentro de você. Olha o que ele disse. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei na escola bíblica dominical, há pelo menos 25, 26 anos atrás. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você tem um selo. Sabe qual selo é esse? O Espírito Santo de Deus. E quando ele diz não entristeçais o Espírito Santo, ele coloca o Espírito Santo de maneira inegociável aqui, numa condição de ser, personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Nossa doutrina espiritual, evangélica, no que nós cremos, embora algumas outras linhas cristãs não acreditem nisso, nós não entendemos que o Espírito Santo é uma força. É uma força que está aí pairando para todo lugar, é um vento que bate, que sopra. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, e inclusive uma pessoa que habita dentro de você. Mas como é que ele consegue habitar em mim, no João, no Pedro, na Maria e em bilhões de pessoas que estão no mundo aí que conhecem o Evangelho? Pela simples razão de que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é uno, ele é Deus. Não há como nós tentarmos entender isso na nossa mente limitada e tão pequena. Deus é Deus e ponto final. E quando nós falamos sobre esse assunto, irmãos, eu acho muito importante nós colocarmos esse ponto crucial no Evangelho de Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, Tiago disse isso também, que ele chega ao ponto de sentir ciúme de nós. Você é casa de Deus. Sabe onde é que o Espírito Santo fala? Na tua consciência, quando ele diz assim: filho, não vai por aí não. Não se engane. Quando você fala com Deus, isso não está no meu relatório ali de mensagem, mas não tem problema. Quando você fala com Deus, o Espírito Santo, ele traz para você a resposta. Eu não falo de uma voz audível, embora muitas vezes possa ser audível, mas eu falo a respeito de uma voz suave, que vem nos termos da tua consciência e diz para você: filho, vai, não vai. Fica, não fica. Filho, permanece. Filho, descansa. Acalma a tua alma, descansa o teu coração. Filho, não faça isso novamente, porque as consequências serão piores. O Espírito Santo tem essa responsabilidade. Jesus disse assim: vocês não ficarão sozinhos, não ficarão órfãos, porque eu enviarei o meu Espírito, e ele estará com vocês durante todos os dias. Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que ele estava dizendo, irmãos? Ele estava falando do próprio Espírito Santo. Porque Jesus é o Espírito Santo é Jesus, Jesus é Deus, Deus é Jesus. É assim, irmãos, o que nós queremos é isso. Hoje pela manhã eu falei isso. Se alguém um dia questionar você a respeito da tua convicção, a respeito da Bíblia Sagrada, do Evangelho, e quiser até mesmo questionar, dizendo: mas veja bem, não é bem por aí, não é bem assim, nós temos, irmãos, embasamento bíblico suficiente que nos mostra isso. Como é que eu vou colocar Jesus numa posição inferior ao Criador? Como é que eu vou fazer isso? Se Jesus era Deus, ele era Deus e é Deus. Não há como discutir. Leia João capítulo de número 1.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É muito claro. Por que nós, irmãos, tentamos trazer aquilo que é tão simples para uma mente, que é a nossa mente, tão limitada, e tentar colocar isso dentro de lógicas e cálculos? Não tem jeito, não dá. Esquece isso. É nós crermos no que o Evangelho, no que a Bíblia Sagrada diz, e ponto final. Sabe, irmãos, o Evangelho se torna muito mais palpável, com uma conotação muito mais alimentadora do caráter humano, quando nós temos menos acesso, quando nós temos acesso demais, parece que tudo se torna muito dado, e nós queremos colocar uma série de questionamentos, diante de coisas tão simples, irmãos. Não dá para questionar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque em muitos países, ainda nos dias de hoje, talvez hoje não tanto quanto antigamente, mas durante um tempo muito longo, sabe o que eles faziam, irmãos? Eles trocavam versículos. Eles chegavam nos lugares onde a igreja era perseguida, e os irmãos, eles chegavam e falavam assim, eles tinham um modo de comunicação, e então eles entendiam que era um crente, e falavam assim: a paz de Deus, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, enfim. E ele se comunicava, ele falava assim: ó, eu tenho João 3,16, o que você tem aí? Ele pegava o papelzinho, eu estou falando sério, irmãos, estou falando sério. Eles pegavam o papelzinho, deixa eu pegar aqui, não gosto de falar sem nada na mão. Ele pegava o papelzinho e falava assim: ó, eu tenho aqui Filipenses 4,6. Então leia para mim. Filipenses 4,3. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse é bom, rapaz, dá para me trocar? Você pega o meu e dou o teu. Eles faziam isso, irmãos, escondido do governo, para não serem mortos por causa do Evangelho. Então eles faziam uma troca de versículo e iam embora. Depois encontrava outro irmão: o que você tem aí, irmão? Eu tenho aqui Apocalipse capítulo 12, verso 4. Ah, legal. E eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro. E então o outro pega o versículo e diz assim: ah, eu tenho aqui Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei. Perfeito, troca comigo aqui. Vocês acreditam nisso, irmãos? Vocês entendem isso? Você tem acesso às escrituras sagradas, que dá todo o respaldo. Você tem aqui, você vem de graça aqui me ouvir pregar o Evangelho que transforma a tua vida. Dá para dar um glória a Deus aí, irmãos? Todo mundo diz glória a Deus. Glória a Deus. É uma forma, irmãos, a gente só dizer obrigado, meu Deus, por eu viver num mundo livre. No mundo livre. Olha o caminho que a mensagem está tomando, irmãos. Falei sobre o Watchman Nee. Eu ia só pincelar a frase dele. E olha onde nós chegamos. Mas isso é para trazer a tua consciência de que você é livre. Viu? A igreja, o ambiente que nós estamos aqui, irmãos, é justamente para isso. Para nós nos alimentarmos, estarmos juntos. Para você, mesmo com a diferença do outro, mesmo com o outro tendo as suas diferenças, sua forma de ver, sua personalidade, às vezes difícil, geniosa, não é fácil, mas viu, tem remédio para isso. O amor de Deus supera tudo isso. Você consegue viver uma vida tranquila, no ambiente cristão, dentro da igreja, e valorize o que você tem, porque muitos irmãos dariam a vida e tudo que tem na vida para terem a oportunidade de terem um lugar como esse para adorarem a Deus. Então que você hoje valorize isso em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, se apoiar na sabedoria de Deus é a única saída para tudo. Voltemos aqui ao nosso tema, já vamos daqui a pouquinho terminar. Eu quero colocar só 2 pontos importantes aqui para você sair daqui hoje com o teu coração profundamente respaldado por essa verdade, em nome de Jesus. Olha só, primeira coisa que eu quero colocar aqui dentro do texto que Paulo escreve, do versículo 9 ao versículo 16, é o seguinte: o Espírito, ele sabe tudo de Deus. Essa é a primeira consideração. O Espírito sabe todas as coisas a respeito de Deus. Eu já estou, na verdade, eu já respondi agora há pouco, falando um pouquinho a respeito dessa trindade, daquilo que para nós é um pouco difícil entender, mas dessa unidade que existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo, você pode ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, e quando a Bíblia diz que o Espírito sabe tudo a respeito de Deus, Paulo quer deixar muito claro, irmãos, não tem outro caminho aqui, é uma coisa muito simples, está dizendo assim: olha, você
pode ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir Deus falar com você. No versículo de número 12, olha o que ele diz: mas se não recebemos, versículo 11, pois qual dos homens sabe as coisas do homem senão o Espírito? E ele diz ainda: senão o Espírito no homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É de graça, irmãos, é de graça. Viu, quando você vem à presença de Deus, que você entrega a sua contribuição, você não está pagando por nada. Porque Deus, ele não vai cobrar de você nem um centavo para te salvar, não vai cobrar de você nem um centavo para te curar. Filho, dê uma oferta mais alta que eu curo tua enfermidade. Irmão, se alguém um dia falar isso para você, fuja, corra para longe. Deus nunca cobrou nada. Quando você entrega a tua contribuição a Deus, você está dizendo assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado pelas coisas que o Senhor já fez e ainda vai fazer. E é uma forma de você semear na obra de Deus, e você com certeza vai ser abençoado. Porém, eu não posso colocar Deus como elemento de barganha em muitas questões, irmãos. Por isso é tão importante nós entendermos: Deus nos dá gratuitamente o seu Espírito. Você é casa de Deus. Aonde você for, Deus vai com você. Você saiu de casa, Ele sai junto com você. Você chegou em casa, Ele chegou junto com você. Quando nós daqui uns 15 minutos saímos de dentro desse templo, o que vai restar aqui são somente pedras, tijolos e areia, cimento. Não vai ficar nada mais aqui. Isso aqui tudo, irmãos, é efêmero. Isso aqui tudo não vale nada se nós não estivermos aqui dentro. Eu até brinquei hoje pela manhã: quando você passar aqui, fique tranquilo que não tem nada diferente aqui na igreja, não tem nada diferente aqui no prédio. O que tem de diferente aqui é quando nós nos reunimos todos os dias e cultos aqui para adorar a Deus. Aí Ele vem junto, e aqui Deus está para ser celebrado, para abençoar você, para te mostrar a direção. E como eu acabei de dizer, se você tem disponibilidade para Ele, Ele vai falar contigo, Ele vai falar com você. E a voz dele se fazendo ouvir, como é que você, ouvindo a voz de Deus, vai tomar alguma decisão errada? Lembra do que o Watchman Nee disse? Nós temos que ter disponibilidade para Deus, para que essa luz entre dentro de nós e nos convença de que a mão poderosa dele está sobre nós, e de que nós podemos receber de Deus a direção em tudo, e saber que tudo que Ele faz é certo. Tudo que Deus faz é certo. Então, se você tem uma decisão difícil para tomar, esse é o momento de você colocar em prática essa verdade. Espera aí, então vou falar com Deus. Fale, peça para Ele: Senhor, eu estou querendo tomar a decisão, não aguento mais a situação dentro da minha casa, devo ir embora ou não? Fale para Ele e veja o que Ele vai te falar. Eu não aguento mais esse menino, só me dá dor de cabeça, não quer saber de nada, não toma uma decisão, o que eu tenho que fazer? Fale com Ele. Fale com Ele. Se você não receber a resposta de Deus naquele momento ali, por suas emoções talvez estarem muito latentes, a situação, a raiva, o sentimento que você tem em função da situação, enfim, porque os nossos sentimentos, eles são peritos em nos cegar a visão espiritual, tá? Por isso é importante você muitas vezes se humilhar mesmo para buscar essa direção. Se você não conseguir ouvir a voz de Deus como você gostaria, Ele vai usar alguém. Vai usar uma pessoa como eu que estou aqui, para dizer para você que você não deve desistir das pessoas que você ama, que você não deve desistir dos seus projetos. Talvez alguém no meio da rua vai chegar para você, vai dizer alguma coisa, ou você vai ouvir uma conversa entre duas pessoas, como já aconteceu comigo, e você diz: olha, o que eu precisava, acabei de ouvir. Deus falou comigo. Mas uma coisa eu garanto para você: Deus não te deixa sem resposta. Diga glória a Deus. Deus não te deixa sem resposta. O Espírito Santo habita em você por uma razão, por causa de Jesus. Ninguém tem mérito para isso. Eu não mereço ser habitado por Deus, não mereço, irmãos. Se você olhar para a sua vida, você percebe quanto descrédito você tem, quantas falhas você tem, quantas limitações estão dentro de você, mas no entanto Deus não desiste. Ele não desistiu de mim, não vai desistir de você nunca. Lembra o ladrão da cruz?
Jesus podia ter olhado para aquele homem e dito assim: depois de tudo que você fez, imagina, irmãos, Jesus tirando o prego, porque ele tinha poder para isso. Só um pouquinho que você falou agora é muito sério, deixa eu tirar o prego aqui para virar para o teu lado, tirar o prego, virar, se segurar na cruz e falar: viu, você ousa dizer que você quer que eu guarde um lugar para você lá na eternidade? Olha quantas pessoas você feriu, olha quanta coisa errada você fez. Irmãos, as Escrituras Sagradas não ousam dizer a razão pela qual aquele homem foi crucificado. Se você ver os registros históricos dos motivos pelas quais os sujeitos eram crucificados, você vai ficar atônito. Você vai dizer assim: aquele homem não merecia salvação, mas de jeito nenhum. Como é que um homem daquele merecia salvação? Jesus olha para ele, irmãos, com os braços abertos. Ele não pergunta o que ele tinha feito, não pergunta se ele tinha participado de alguma igreja, se ele tinha sido tocado por algum homem de Deus, não pergunta nada. Ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, quer esperança maior que essa? Não existe. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É desta forma, irmãos, que a graça de Deus vem, e é assim que ela age. Da mesma forma acontece com você. Eu uso esse exemplo simples para dizer para você que comigo, com você foi a mesma coisa. Nós somos os ladrões da cruz. Nós estamos olhando para Jesus dizendo o tempo todo: Senhor Jesus, não esquece de mim não. Eu estou aqui, Senhor, eu tenho as minhas falhas, tenho as minhas limitações, as minhas fraquezas, mas eu não estou conformado com elas não. Eu não quero viver assim. Por que eu não quero viver assim? Por razões muito simples. Eu estou fazendo mal para mim mesmo com esse vício. Eu estou machucando a minha família com esse vício. Eu estou maltratando outras pessoas com esse problema. Essa minha disfunção de personalidade está maltratando, está me mantendo preso num orgulho desnecessário. Então, Senhor Jesus, eu não quero mais isso. Sei que eu sou aceito do jeito que eu sou, sei que eu sou amado do jeito que eu sou, mas não me deixa assim, Senhor. Muda a minha vida. Se prepare para uma grande mudança em nome do Senhor Jesus. Você pede para Ele, Ele faz. Você ora a Deus, Deus responde. Talvez você pede algo muito específico e diz: Senhor, por que isso não acontece? Ele diz para você: espera um pouquinho mais, porque as respostas estão a caminho, filho. Só ande confiante na minha presença. Segundo lugar, eu termino com isso. Diga assim comigo, diga assim: olha, irmãos, é desafiador, tá? Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Vamos dizer mais uma vez para nós podermos ter isso como uma forma conclusiva na nossa mente de verdade. Diga: eu tenho a mente de Cristo na minha vida. A mente de Cristo, irmãos, e o discurso do qual Paulo fala aqui no versículo 16, na parte C do versículo, na última parte, depois ele entra falando sobre outro assunto ali no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele ousa dizer o seguinte: mas nós temos a mente de Cristo. Você não precisa ser escravo dos seus maus hábitos. Não precisa. Você não precisa ser escravo disso que há anos, de alguma forma, está aprisionando você. Você não precisa ser escravo daquilo que as pessoas durante anos têm construído ao teu respeito. Dito coisas ao teu respeito que você pensa: meu Deus do céu, será que algum dia eu vou ser alguma coisa na vida? Depois de ter sido tão amaldiçoado, depois de ter sido abusado, depois de ter sido, não ter sido levado a sério por outras pessoas, depois de ter enfrentado tanta coisa, eu sempre tenho uma boa notícia para te dar. Deus continua investindo tempo em você. Ele pensa em você. Ele pensa em você. É inerente a Deus, irmão, só para você entender, ó. Eu estou aqui agora pregando, meu filho está aqui na frente com a minha esposa. Eu estou pregando para todos vocês. Se acontecer qualquer situação, alguém levantar, acontecer qualquer situação, alguém passar mal, é claro que vai me chamar a atenção, mas nada vai me chamar tanto a atenção quanto se acontecer alguma coisa com meu filho. Porque eu estou aqui, mas eu estou antenado na minha prole. É assim, irmãos. Você que tem filho sabe como é. Você recebe uma ligação e fala que alguém passou mal. Quem? O teu vizinho, teu parente. Claro que isso vai te preocupar, alguém próximo, mas se for o teu filho, quem entende isso, diga amém, irmãos. Amém, tá entendido? Se for o teu filho, na hora,
aquilo mexe com você, você já fica, peraí, mas o que aconteceu? Como assim? Peraí, onde que ele está? Onde vocês estão? Porque você se preocupa. Porque você tem, isso é inerente a você, pensar no seu filho. É inerente a você acordar pela manhã, como é que será que o meu filho está, onde ele está agora? De repente teu filho já casou? Você lembra? Onde será que está? Como é que estão as coisas? Espera uma ligação, espera uma visita. Sabe como que Deus é, irmãos? Da mesma forma é a maneira como Deus é conosco. Como Deus faz. É impossível Deus não pensar em você. Qualquer movimento seu para Deus é importante. Dá para entender um Deus assim, irmãos? Qualquer coisa que você faz para Deus é importante. Qualquer coisa que você fala para Ele é importante. Você pensa, mas sei lá se Deus está me entendendo. É claro que Ele está te entendendo. Ele te criou. Ele criou você. Ele permitiu que você tivesse esses traços de temperamento, de comportamento. Ele conhece você. Então deixa Ele tocar aí e fazer o que é necessário. Mas eu erro, eu tenho erro, não tem problema. A religião introduziu muita culpa nas pessoas. Deixa essa culpa ir embora agora em nome de Jesus e assuma uma posição de filho de Deus, amado de Deus agora, e seja restaurado em nome do Senhor Jesus. Tudo que você falar para Deus tem importância. Eu jamais ignoro uma coisa só que o meu filho fale para mim, mesmo que seja alguma coisa que eu acredito ser trivial. Eu falo, mas quem está dizendo isso? Mas eu considero importante, por quê? Porque eu sei que para ele é importante. Você entende isso, irmãos? Olha só, eu sei que para ele é importante falar aquilo para mim, embora eu considere trivial e simples. Então eu presto atenção e ajudo ele a elaborar aquilo, porque eu tenho mais conhecimento do que ele. Com Deus é a mesma coisa. Ele ajuda você. Mas eu não sei nem orar direito. Como assim não sabe orar? Você tem voz? Então fale com ele, porque ele te escuta, te ouve e com certeza está disposto a te responder. Ele ama você demais. E eu peço que você se coloque de pé, por favor. Você vai sair daqui hoje bem diferente do que você entrou, em nome de Jesus. Eu sei disso, irmãos. Eu tenho essa certeza, porque esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Durante esse período aqui, o meu coração e o teu estavam preparados, a mente alerta para receber essas 3 dimensões, indestrutível. Quais são, irmãos? Para receber. Inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje. Eu declaro sobre a tua vida, vai mudar. Chega na tua casa e fale o quanto você ama as pessoas que estão ao teu redor. Haja diferente e na tua atitude diferente as circunstâncias mudam em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado por essas pessoas que estão aqui, Pai, por essa mãe, por esse pai, por este casal, por esta família. Obrigado, meu Deus, por esse lugar, ó Deus, que o Senhor nos permitiu estar para honrarmos teu nome, para te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Para nós é uma honra estar diante de ti, meu Deus. Para nós é uma honra poder te buscar, Senhor, e saber que o Senhor nos ouve, nos ama e se compromete com cada um de nós. Eu oro por esta pessoa, Pai, que trouxe aqui hoje a sua demanda, a sua luta, talvez uma enfermidade, uma situação, e esta pessoa, oh Deus, se pergunta, até quando, meu Deus, até quando? Eu peço, meu Deus, que nessa noite mesmo, Pai, hoje mesmo, entra com uma intervenção poderosa, Pai, faz teu nome notório na vida destas pessoas, meu Deus, faz o teu nome notório na vida desta pessoa que busca cura, transformação, uma libertação, Pai, na sua vida sentimental, emocional, na sua vida física, cura para uma enfermidade, em todas as áreas, em o nome do Senhor Jesus nós oramos, meu Deus, colocamos, ó Pai, nas tuas mãos e nós assim te agradecemos para a tua glória. Obrigado, Jesus, e amém. Amém, irmãos?